Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. 4 horas. Boa noite, eu sou o Martim Madeira. Vamos ao Jornal das 4 da manhã. Começamos pelo mau tempo. Marcelo Rebelo de Sousa garante que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República estão de acordo sobre o diagnóstico, as prioridades e as medidas para fazer face à passagem da tempestade da semana passada. No final de uma reunião no posto de comando de Orem, Marcelo Rebelo de Sousa avisa que a revisão do PRR tem de ser virado para esta calamidade. O que já estava a fazer de revisão do PRR agora tem que ser virado para esta calamidade. Estava a ser revisto em termos de prazos de execução, agora é rever em termos... E as instituições europeias são as primeiras a aceitar, porque o PRR nasceu precisamente de uma calamidade que foi a Covid. Portanto, se surge, a nível de um país, uma situação de calamidade que justifica haver uma reafetação de projetos, de meios e uma revisão de prazos, tem de ser. Marcelo Rebelo de Sousa admite que a prevenção pode ter falhado antes da passagem da tempestade, mas diz que a resposta foi melhor do que nos incêndios em Pedrógão Grande de 2017. Em primeiro lugar, aprendemos que o trabalhar em equipa é fundamental. E o trabalho em equipa aqui, na resposta de conjugação de entidades, foi melhor do que há 8 anos. Muito melhor. Aprendemos que era fundamental prevenir. E aqui pode ter falhado porque a prevenção ficou aquém do que aconteceu. Mas houve uma preocupação de prevenção. E agora está a ver para quinta-feira e para sábado. O apelo de Marcelo Rebelo de Sousa à Proteção Civil a dizer que tem que estar atenta e alerta para os próximos dias, sobretudo a quinta-feira e sábado, devido à passagem de uma nova depressão, desta vez a Depressão Leonardo. O Presidente da República visita esta quarta-feira Pedrógão Grande. A Proteção Civil dá conta de mais de 800 ocorrências até às 11 da noite de terça-feira, segundo o último balanço. A chuva forte relacionada com a tempestade já se faz sentir por todo o país, segundo informações dadas pela Proteção Civil à Lusa. Queda de árvores ou estruturas, inundações, limpeza de vias ou deslizamento de terras são as ocorrências mais registadas. Há também vários alertas para limpeza de via e sinalização de perigo. A região Centro e Lisboa e Val do Tejo mantêm-se as zonas mais afetadas. Na região de Leiria estão no terreno cerca de 500 operacionais devido ao vento forte e também devido aos ventos fortes no Médio Tejo. Em Orem foram mobilizados mais de 200 operacionais e mais de 100 em Ferreira do Zézer, em Portugal Continental. Estão mobilizados mais de 40.000 operacionais. Uma das zonas com inundações é Oeiras, mas o Presidente da Câmara diz que são situações pontuais e normais quando chove com intensidade. Isaltino Moraes esteve no terreno nesta terça-feira, mas desvaloriza os problemas. Diz que é comum a Ribeira da Laje galgar um pouco, tendo em conta as circunstâncias. O Presidente da Câmara sublinha que as casas estão longe das zonas alagadas e que a única preocupação reside na Associação Desportiva de Oeiras. Esta ribeira, não é preciso muita água ali na zona do Jardim Municipal, transborda com frequência, não é? É uma situação normal quando há chuva intensa, não é? Por isso é que não é uma grande preocupação para nós, porque já estamos habituados a que transborde, não é? Se realmente transvasar mais em cima, pode provocar problemas ali na Associação Desportiva de Oeiras. Mas digamos que é o único equipamento suscetível de poder vir a sofrer alguma coisa com a cheia, não é? Apesar de ser uma área urbana, as habitações aqui estão muito afastadas, não é? Portanto, esse problema não se põe. Isaltino Moraes diz ainda que há mais de 200 meios no terreno atentos ao desenvolvimento do mau tempo. Entretanto, a Proteção Civil registrou 26 ocorrências em Oeiras entre as 8 e as 11 da noite de terça-feira. Balanço feito pelo comandante subregional da Grande Lisboa à Rádio Observador. Hugo Santos admite que é possível que estejam algumas estradas cortadas por estarem alagadas, mas, tal como Isaltino, garante que é uma situação normal perante a precipitação que se faz sentir. Estamos a falar de inundações na via pública, fruto da precipitação intensa que se fez sentir. Não há assim grande
impacto, principalmente nas vias principais, nem autoestradas, nem na marginal, nem nada disso. Estamos a falar de sarjetas entupidas, alguma insuficiência de drenagem nos sistemas de escoamento e acabou por, como não estava a dar vazão, acabou por haver alguns alagamentos de vias naqueles sítios historicamente identificados, principalmente nas zonas mais baixas. Hugo Santos, o comandante subregional da Grande Lisboa, em declarações à Rádio Observador. A Ministra do Ambiente e da Energia afirma que 10 mil euros são suficientes para uma primeira fase de reconstrução das casas afetadas pelo mau tempo. No domingo, o Primeiro-Ministro anunciou que os donos das casas atingidas vão ter acesso a uma verba de até 10 mil euros. Ora, em entrevista esta terça-feira à CNN Portugal, a Ministra Maria da Graça Carvalho esclarece que se trata de um valor suficiente para os estragos observados. Os casos que nós verificamos, tanto no Distrito de Leiria como em vários locais afetados, o tipo de destruição é essencialmente os tetos ou parte dos tetos e é um valor que eu penso que é razoável para esta primeira reconstrução de uma habitação. Compor as telhas, muitas vezes não é todo o telhado, às vezes é todo o telhado, mas muitas vezes é parte do telhado e, portanto, os 10 mil euros será uma boa ajuda para repor o telhado. A Ministra Maria da Graça Carvalho, esta terça-feira em entrevista à CNN Portugal. Entre terça-feira e quarta-feira fica disponível a plataforma online para que as pessoas possam pedir os apoios à reconstrução das casas. Não é necessária documentação, basta apenas uma vistoria das comissões de coordenação e desenvolvimento regional ou das câmaras municipais. Nas presidenciais, António José Seguro continua à frente nas sondagens, mas a distância de André Ventura começa a ser menor. É o que indica a mais recente sondagem do Centro de Estudos e Sondagens da Opinião da Universidade Católica para o Jornal Público, para a RTP e Antena 1. Ora, António José Seguro conta com 67% das intenções de voto, já André Ventura aparece com 33%. António José Seguro já reagiu a esta sondagem e deixou um apelo ao voto. Diz o candidato presidencial que, apesar das sondagens serem positivas, o resultado da eleição está longe de ser decidido. Esse é que é o meu receio, é que as pessoas pensem dessa forma e que digam, bem, o meu voto não faz a diferença. Não é verdade. Faz toda a diferença. E por isso eu apelo a cada português e a cada português que no próximo domingo vão votar. É importante que fique claro que o país vai escolher um candidato, um Presidente da República, o próximo Presidente da República, mas também um caminho de moderação, um caminho de diálogo. Eu venho para mudar, mas preciso do voto de cada português. É isso que eu apelo. É melhor votarem no domingo do que ter de sabores na segunda-feira. António José Seguro em declarações esta terça-feira à RTP em Lisboa. Um grupo de reitores está ao lado de António José Seguro na corrida a Belém por dar um papel essencial ao conhecimento. A declaração de apoio é intitulada Defender a Democracia, Valorizar o Conhecimento. É subscrita por antigos e atuais reitores da Universidade Portuguesa. Entre os apoiantes de Seguro está Maria de Lourdes Rodrigues, a atual reitora do ISCTE, que explicou à Rádio Observador o porquê de decidir assinar este manifesto. Há um movimento, uma dinâmica de apoio à candidatura de António José Seguro, que, ao fim e ao cabo, também tem um símbolo de defesa dos valores da academia, de defesa dos valores da investigação, num momento que é um momento muito importante, em que aquilo que podemos estar a decidir com esta eleição é, de facto, a defesa da democracia, a defesa dos valores do humanismo, dos valores da academia, do pluralismo, da universalidade. Já em relação ao opositor de Seguro, a reitora do ISCTE diz que não faz sentido que André Ventura se apresente como um candidato antissistema. Faz parte como ninguém, é deputado, tem um grupo parlamentar de grande dimensão e, portanto, ele integra o sistema, ele faz parte do sistema e, portanto, não se consegue compreender quando anuncia uma candidatura para destruir o sistema democrático. São as declarações que faz. Para além do estilo, se nos ativermos apenas ao conteúdo, faz a defesa de valores que são os valores contrários àquilo que defendemos na academia. A reitora do ISCTE, entrevistada pela Rádio Observador, Maria de Lourdes Rodrigues, é uma das subscritoras do manifesto que critica André Ventura e apoia António José Seguro, uma declaração assinada por vários reitores e antigos reitores de universidades portuguesas. Ainda no âmbito das presidenciais, a Comissão Nacional de Eleições lançou um comunicado relativamente à segunda volta das eleições no dia 8 de fevereiro.
diz no comunicado que, na sequência das recentes intempéries e das recentes tempestades que estão a assolar Portugal, alguns locais de voto em determinados concelhos ou freguesias foram reajustados e, nesse sentido, a Comissão Nacional de Eleições recomenda que os eleitores confirmem o local de voto através do número 3838 ou então do site recenseamento.mai.gov.pt. Apesar das previsões meteorológicas apontarem para alguma instabilidade nos próximos dias, a Comissão Nacional de Eleições garante que está a fazer todos os possíveis para que a realização da votação seja feita na data prevista. No âmbito internacional, Donald Trump nega que o mais recente ataque a Kiev seja uma promessa quebrada por Vladimir Putin. A Rússia realizou o maior ataque à capital ucraniana depois de uma semana de tréguas. Ora, os ataques por parte da Rússia duraram quase 5 horas seguidas e deixaram 60% de Kharkiv sem eletricidade. Durante o dia de terça-feira, Volodymyr Zelensky acusou Putin de faltar com a palavra e disse que aguardaria a reação norte-americana pedindo consequências. Ora, aí tem a reação. Donald Trump diz que o acordo era de domingo a domingo e que por isso Putin manteve a palavra e não quebrou qualquer acordo, apesar de ter atingido com força a capital ucraniana. Afirma ainda que é uma situação difícil e que, apesar da suspensão apenas ter durado uma semana, os Estados Unidos aceitam qualquer coisa, mesmo por um curto período de tempo. Donald Trump diz que quer mesmo é que esta guerra acabe. Ponto final neste jornal das 4 da manhã. As notícias voltam à Rádio Observador às 5 da manhã com a síntese de notícias. Até lá, fico com a primeira parte do episódio desta terça-feira de Contracorrente.